Vocês já viram aqueles vídeos de pessoas que falam, tipo, Deus do Antigo Testamento e Deus do Novo Testamento, dando a entender de que Deus do Antigo Testamento era um Deus, assim, muito rígido e mau, e do Novo Testamento é um Deus que, nossa, é graça, é poder, e meu Deus, que amor. Eu queria muito que as pessoas entendessem que Deus é Deus, e que o Antigo Testamento precisa ser lido como o Antigo Testamento. É uma história muito antiga. O mundo é muito antigo. E o Novo Testamento também é muito distante do que a gente vive agora. Não existe essa de Deus do Antigo Testamento e Deus do Novo Testamento. Deus é Deus e Ele vai sempre ser Deus. E hoje a gente vai entender o Deus de Adão e Eva, que é o mesmo Deus que a gente conhece hoje. No começo do ano é muito importante que a gente faça algumas entregas para Deus. E a primeira delas eu acho que é os nossos sonhos. Tudo que a gente planeja, tudo que a gente deseja de coração. Muito importante porque muitas das vezes a gente faz um projeto de vida, a gente faz planos, a gente acredita que entregou pra Deus, mas na verdade a gente não entregou. Sabe aquela sensação de que, tipo, o ano termina, o ano começa e parece que as coisas continuam as mesmas coisas, tipo, você não consegue avançar? Provavelmente é porque você não tá entregando da maneira correta. Tipo, você fala que entrega pra Deus, ou você tira um momento ali pra fazer o seu projeto de vida, e aí ao longo do ano, tudo que Deus fala não, você fala sim. Ou então, tipo, o que Deus te falou que era pra você fazer, você foge de todas as maneiras possíveis que dá pra fugir. Você dita o que Deus tem que fazer. Tipo, Deus, eu quero isso aqui, isso aqui, isso aqui. E é isso, não tem objeção nenhuma. Se você falar pra mim no meio do caminho, desiste, não tô nem aí. Por isso que eu decidi trazer esse vídeo no início do ano e hoje a gente vai mergulhar nas escrituras de Gênesis, porque nada melhor do que entender o princípio de tudo. Pra mim, Gênesis é um livro completamente teológico, onde a gente consegue ver que o autor não tá nem um pouco preocupado em mostrar pra gente cronologia de coisas ou como as matérias, as coisas que a gente toca foram feitas, e sim mostrar pra gente que Deus é Deus e Ele vai ser Deus do início ao fim, porque Ele manda em tudo e Ele comanda em todas as coisas. Quando Deus cria ali o homem e depois a mulher, né? Quando Deus faz a sua criação, que somos nós, Ele os coloca no Jardim do Éden, que a gente conhece como um lugar de relacionamento, porque Deus ali se relaciona com a sua criação de perto, sabe? O mesmo objetivo do Jardim do Éden é o objetivo que a gente conhece como templo, ou como tabernáculo, ou como igreja hoje em dia. É o relacionamento com Deus. Hoje a gente sabe que a gente tem livre acesso a Deus a qualquer momento e a gente pode acessar a Deus de todas as formas possíveis, mas essa coisa de encontrar a Deus, essa ideia de encontrar a Deus é a mesma forma que a gente enxerga ali o Jardim do Éden naquele momento, nesse contexto aqui. Eu cresci na igreja, então tem algumas histórias da Bíblia que eu entendo elas realmente só depois que eu cresço, porque às vezes a gente aprende uma historinha ali de criança e depois quando a gente vai ler a Bíblia mesmo a gente entende a profundidade de tudo. E uma dessas histórias era da árvore do bem e do mal. Eu sempre me perguntava, poxa, mas Deus, Ele conhece tudo, então Ele provavelmente saberia que a criação iria pecar, que o homem iria pecar, então por que Ele coloca uma árvore ali do bem e do mal no meio do negócio? A árvore do bem e do mal, pra mim, ela significa escolher a Deus. Quando Deus coloca aquela árvore ali, Ele tá dizendo pra Adão e pra Eva, vocês escolhem a mim, vocês escolhem que eu seja o seu Deus, ou vocês querem governar a vida de vocês, ou vocês escolhem todo o resto. Satanás ali, ele tenta, por meio daquela serpente, né, ele tenta Eva falando mentiras, distorcendo a palavra de Deus, como se ela fosse realmente ter o próprio controle da própria vida a partir daquele momento. Só que tem um porém, Eva já era livre, Adão já era livre, aquele jardim era deles, era para eles cuidar, era para eles viver. E Satanás distorce tantas palavras que Eva tem a noção de que ela está presa em algo que não existe. E o Senhor então faz uma escolha, propõe uma escolha, vocês escolhem a mim ou vocês escolhem todo o resto. E a ação de Eva comer a maçã, na verdade, é a intenção que Eva comeu aquela maçã. E quando você começa a ler a Bíblia, estudar a Bíblia, você entende que na maioria das vezes não é sobre a ação de algo, mas sim sobre a intenção do coração. Que a boca fala do que o coração tá cheio. O coração de Eva, a intenção de Eva, a escolha de Eva e de Adão também, era se afastar de Deus. Era ser Deus da própria vida, era comandar a própria vida, era ter controle da própria vida. Então, naquele momento que eles comem o fruto, naquele momento que eles ingerem aquele fruto, eles estão ingerindo, na verdade, a escolha que eles fizeram dali pra frente. E sabe o que é mais bonito, que eu acho muito lindo, é que as pessoas fazem essa separação de Deus de mais graça, Deus de menos graça, mas na verdade, Deus é tão gracioso que Ele vai atrás de Adão e Eva depois deles pecarem. Lá em Gênesis 3, no versículo 9, dá pra você perceber, mas o
Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde você está? Deus que vai atrás de Adão e Eva, não é Adão e Eva que vai atrás dele. E essa mesma proposta feita pelo Deus de Adão e de Eva é a proposta que o Senhor também nos faz hoje, sabe? O que você quer escolher? Você quer que eu seja o Deus da sua vida ou você quer mesmo comandar? Você quer mesmo continuar pegando controle e aí depois as coisas dão errado e a culpa continua sendo de Deus? Sendo que você não quer isso de todo o coração, sabe? Você não busca mesmo um relacionamento certeiro e verdadeiro com o Senhor. Você não tem as intenções de um relacionamento. Quando eu penso nessa questão de escolha, nessa questão de intenção, nessa questão de realmente escolher a Deus, eu penso na Torre de Babel, porque para mim ela está diretamente ligada à história de Adão e Eva. Quando acontece ali a expulsão de Caim e também de Adão e Eva depois que eles comem o fruto, né? Um lado é citado, que é o lado leste, onde o Senhor coloca os anjos ali como uma forma de saída, e quando Caim também ele é expulso, né? Ele vai para o leste para ele poder ali viver. Na Torre de Babel, quando o povo que são os descendentes de Noé, né? Que depois que vem o dilúvio, e aí quem vai povoar, no caso, é quem estava na arca, então eles começam a ser a população do mundo, eles vão para o leste. E o leste significa ali saída, o afastamento de Deus, porque quando Caim sai ali da presença de Deus, ele sai ali do Éden, ele está indo para o leste. Da mesma forma, os anjos são colocados na saída para o leste. E da mesma forma, o povo que vai construir essa cidade de Babel, Babilônia, né? Eles vão também para o leste, indicando ali de um teor meio teológico, tipo, vocês estão escolhendo se afastar de Deus. E quando a gente lê a Torre de Babel, hoje eu estava lendo esse versículo, tem aqui falando que eles vão para uma planície que eles acham em Sinear, e ali se fixam, né? Lá no 4 fala o seguinte, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Então a gente tem a ideia de que a Torre de Babel, o problema é a Torre de Babel, mas na verdade é que eles estavam construindo uma cidade inteira que tinha uma torre. Babel é Babilônia, para quem não sabe, a minha Bíblia tem embaixo que fica escrito aqui. Mas eu acho que na Bíblia também fala um versículo. A questão não é a cidade, tipo, vamos construir uma cidade, beleza, várias cidades são construídas na Bíblia. É a intenção de construir a cidade, porque embaixo eles falam assim, ó. Assim nosso nome será famoso, e não seremos espalhados pela face da terra. Quando o Senhor, ele pega os descendentes de Noé, ele fala para eles assim, se espalhem pelo mundo, ali, para vocês povoarem o mundo. O Senhor fala isso para eles. E aí, naquele momento, eles falam, não vou fazer isso. Aí eles vão para leste, eles vão para longe de Deus, ali nesse teor teológico que eu tô te falando, te contando. E aí eles constroem uma cidade com o objetivo de ser famoso por não ter se misturado e se espalhado como Deus diz. Essa é uma das histórias que eu via totalmente diferente quando eu era criança, principalmente na parte que fala, e o Senhor desceu para verificar ali, né? Eu pensava, nossa, os caras realmente eram muito top, porque eles fizeram um negócio que o Senhor desceu. Mas na verdade, eu comecei a pensar sobre isso esses dias, e é até engraçado, né? Porque se o Senhor teve que descer, na verdade é porque a torre estava baixinha. Eles construíram aquela cidade com o objetivo errado, com o objetivo de estar longe de Deus, com a escolha de se afastar de Deus. E é loucura, porque Deus sempre foi Deus de graça, Ele sempre buscou ir atrás dos deles, sabe? Ele sempre buscou ali uma da 99. E a gente continua vendo Deus como um Deus de menos graça, um Deus de mais graça, sendo que a escolha sempre é nossa. Se vocês lerem Juízes ou Reis, vocês vão ver que é um compilado de gente nascendo, fazendo porcaria, e daí, tipo, eles sabem o que é certo, o que deve fazer, mas daí morre, nasce outro, aí um faz certo, daí 5 faz errado, e é isso, continua sendo isso, e a gente continua fazendo isso. Às vezes a intenção do nosso coração tá ruim, sabe? Pra que eu quero fazer aquilo, sabe? Por que eu vou falar isso? Por que escolher isso, sabe? Qual que é o final? Essa questão de final é muito louca, porque o ano passado inteiro eu fiquei falando pra minha amiga Duda, beijo Duda, eu fiquei falando pra ela, uma vez a gente foi conversar, e eu falei pra ela, Duda, calma, no final tudo dá certo. E a gente fez essa frase, a frase da nossa amizade, tudo a gente falava, amiga, no final tudo dá certo, no final tudo dá certo. E uma vez, conversando com o Senhor, ele me falou, você sabe por que essa frase faz tanto sentido? Porque eu sou o final. Porque eu sou o início, eu sou o fim, eu sou o alfa, eu sou o ômega. E aquilo fez tanto sentido pra mim, eu falei, putz, é verdade. Deus é o início, Ele é o fim. Ele é tudo, sabe? É por isso que Gênesis não tem objetivo pra gente explicar a matéria, mas tem o objetivo de explicar pra gente que Deus que criou tudo. É por isso que
A gente passa por desertos, mas a gente sai vivo deles. E uma coisa que eu sempre falo para as minhas amigas, deserto não é para matar, deserto não é para que você morra lá no meio do deserto. O Senhor encontra várias pessoas no meio do deserto e dali faz promessas, entendeu? O povo passa mais de 40 anos no deserto andando e as roupas deles se renovavam e uma nuvem cobria eles e saía comida para eles comerem. Tipo assim, eles não estavam morrendo ali, eles estavam na verdade sendo cobertos e protegidos por Deus, porque a gente não consegue entender a diferença de ser provado e ser tentado. Quem tenta é o diabo, Deus prova a gente. E se você quer crescer nesse ano, você tem que estar com o coração aberto para ser provado e para receber a aprovação, porque provação traz discernimento, provação traz conhecimento da verdadeira graça de Deus e te torna mais forte para vencer o que você acredita que sejam os seus maiores medos. E eu acho isso muito lindo da parte de Deus. A ideia de comer um fruto, a ideia de chegar aos céus, todas essas ideias que às vezes parecem ser inofensivas, mas no fundo, no coração, quando elas vão sair pela boca, elas trazem uma ideia de soberba, de que eu quero ter controle da minha própria vida e de que eu não preciso de Deus. É o que a gente mais precisa ter cuidado e é o que eu quero passar para vocês nesse vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui, como sempre. Um beijo para quem quiser. Fiquem com Deus. Tchau!